Quem nunca se arrependeu de alguma coisa, né? E de comprar um carro? Hoje eu vou falar para você alguns exemplos de carros que os seus donos se arrependeram de comprar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias automobilísticas. Pô, meus amigos, que bom, nós estamos juntos novamente nesta rede de grande audiência, canal PL chegando. Olha, para começar a nossa lista, eu vou trazer um exemplo aqui da linha VMAG. Para o ano de 1967, os carros da VMAG, especificamente o Belcar, que era o sedã, e a perua VMAGette, ganharam uma nova frente, novas lanternas traseiras, dentre outras novidades. Era a maior renovação da linha desde o começo da produção lá em 1957. Pois bem, quem comprou esses carros se arrependeu rapidamente. Por quê? Não especificamente pelo carro em si, algum problema que ele tinha, mas acontece que em setembro de 1967, a Volkswagen assumiu o controle da VMAG do Brasil. O grupo Volkswagen internacionalmente já havia comprado a VMAG, que fazia parte do grupo Auto Union. Inclusive, isso aí deu origem ao retorno da Audi ao mercado nos anos 70. Mas já havia uma tendência internacional da retirada de linha de veículos com motores dois tempos, que já naquela época era mal visto devido ao barulho e também à fumaceira excessiva. Os carros, inicialmente, até foi feita uma propaganda ali, a Volkswagen soltou algumas propagandas em revistas e jornais, dizendo: olha, a Volkswagen agora vai trabalhar em conjunto com a VMAG. VMAG e Volkswagen agora trabalham juntas. Vai ser melhor para todo mundo. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Os carros foram tirados de linha no final de 1967 e em 68 já não havia mais veículos VMAG sendo produzidos. Isso daí fez com que os veículos DKV mergulhassem num abismo de desvalorização. Quem comprou um modelo 67 pensando que estava fazendo bom negócio, que era um modelo novo, logo se arrependeu, porque os carros saíram de linha, era difícil vender, ninguém mais queria, tanto é que esses carros dos anos 70 e 80 passaram por uma decadência enorme de desvalorização. Não foi a última vez que a Volkswagen comprou uma empresa, uma concorrente, e deu fim em seus veículos. Ela fez basicamente a mesma coisa em 1979 para 80, quando ela comprou o Volkswagen Werk, né, que é um braço do grupo Volkswagen, mais destinado a veículos pesados. Comprou a Chrysler do Brasil e também fizeram a mesma coisa, soltaram lá propagandas dizendo que os carros iam continuar, que ia ficar melhor ainda, que todo mundo vai sair ganhando. Só que não, quem saiu ganhando mesmo foi a própria Volkswagen, que transformou a Chrysler do Brasil em Volkswagen Caminhões. Tanto é que os últimos veículos Dodge saem com plaquetas de Volkswagen Caminhões. Ela estava interessada no maquinário, nos veículos, nos caminhões que a Chrysler já fabricava. Tanto é que os primeiros caminhões Volkswagen usavam motores Dodge. Neste ano está se completando 50 anos do lançamento do Ford Maverick no Brasil. Um carro que realmente é muito cultuado hoje em dia e inicialmente ele foi lançado por aqui com duas opções de motores: o V8 e os 6 cilindros. Inclusive eu até mostrei o Maverick 6 cilindros num vídeo recentemente, quando eu pessoalmente fui na cidade de Amparo, um cliente lá do meu amigo Lucas da Yellow Plate, né? Mas esse motor 6 cilindros, ele era um motor muito antigo, usado em Jeeps, um motor lá dos anos 30, e também ele era muito ineficiente, né? Então em 1975 a Ford lançou na linha Maverick o motor 4 cilindros OHC, motor que também foi usado em Jeeps, e ele era muito mais eficiente e econômico e andava até igual ou melhor do que os 6 cilindros. O 6 cilindros foi tirado de linha porque o 6 cilindros ele andava menos que o 4 cilindros e bebia mais do que o V8. Então quem comprou um desses primeiros Mavericks aí, 6 cilindros, sem dúvida depois se arrependeram, porque o 4 cilindros foi lançado em 75, muito mais econômico, num período de crise de combustível, mais eficiente e andava até melhor. Muita gente converteu esses carros devido a esse arrependimento aí do Maverick 6 cilindros, que foi retirado de linha rapidamente.
Olha, é um consenso entre todos aqui que o Monza foi o grande sucesso da Chevrolet nos anos 80, mas todo mundo gosta, né, daquele acabamento bonito do Monza, aquele painel clássico com 6 reloginhos, aquele interior aveludado, aquele console integrado. Só que os primeiros Monzas não eram assim. De 82 até 85 eles eram muito mais simples por dentro. É o chamado Monza fase 1. O painel ele é mais simples, somente com 3 relógios, não tem contagiros. O console é aquele tipo canoa. O banco é bem simplificado, assim como as forções de porta. Com a chegada de novos concorrentes como o Santana da Volkswagen, a Chevrolet viu que precisava enriquecer o interior do Monza. Isso foi em 1985 e eles estavam com tanta pressa em fazer isso. Nesse ano, o Monza era o carro mais vendido do Brasil. Eles estavam com tanta pressa em fazer isso que eles não esperaram virar o ano modelo. Conclusão: no final de 84 foi lançado o Monza modelo 85, que ainda era aquele interior mais simples. No meio do ano de 1985, eles mudaram todo o interior do carro. Porém, não era modelo 86, ainda era modelo 85. Esse novo Monza foi lançado no meio do ano ainda com o modelo 85, que ficou conhecido como fase 2. Então, em 1985 você tem Monza 85 fase 1 e fase 2. Só no final do ano que foi lançado a linha 86. Você imagina só quem comprou um Monza no começo do ano. Dali 1 ou 2 meses a Chevrolet lança um interior totalmente renovado, muito mais bonito e moderno no Monza. E quem tinha acabado de comprar ficou desatualizado, um carro bem mais pobre por dentro. O retrovisor muda também, muda a saia dianteira, muda bastante detalhezinho, tá? Então, imagina só, você comprou um Monza um mês antes da mudança. Você com certeza ia se arrepender e ia ficar muito incomodado com essa situação. Muita gente se arrependeu nessa época por não ter esperado mais alguns meses para já ter comprado o Monza fase 2, que vinha com inúmeras melhorias internas e externas. Seguindo nessa linha de mudança de interior também, em 1987 para 87, a Volkswagen apresentou a nova linha do Gol, que muitas mudanças externas, né? Nova lanterna traseira, uma frente mais moderna com a seta embutida no paralama, para-choques envolventes largos de plástico no lugar do antigo de ferro. Realmente uma mudança bem intensa, a maior mudança desde o lançamento em 80, mas o interior era basicamente o mesmo do 86. O 87 era totalmente novo por fora, mas internamente ainda era igual ao 86. Pois bem, muita gente comprou o carro porque ele era uma novidade, era uma restilização bem mais moderna que o anterior. Porém, para 1988 chegava o novo interior. A Volkswagen lançou o novo interior um ano depois de ter lançado o novo visual externo. Muita gente que comprou um Gol ou Paraty ou Voyage em 87, com a chegada da linha 88, ficou, meu carro já ficou ultrapassado. Também isso causou arrependimento. Não foi tão intenso como no Monza, que mudaram no meio do ano. Isso aí foi um ano cheio, foi mudado para o ano seguinte, o novo interior, mas sem dúvida também causou muito arrependimento de quem comprou um modelo 87, que ficou conhecido até hoje como novo por fora e velho por dentro. Olha, no final dos anos 80, a Gurgel, que era conhecida já no Brasil por fabricar veículos off-road como o X12, aqueles utilitários de fibra, resolveu se aventurar no sonho do carro popular. O projeto Senna teve que mudar de nome por problemas jurídicos com a família do piloto Ayrton Senna. O que significava o Senna da Gurgel? Que era escrito com C-E-N-A. Carro econômico nacional, mas a fonética era igual ao sobrenome do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Por essa razão, eles renomearam inicialmente ele também chamava 280M, depois foi mudado para BR-800. Não era qualquer um que podia comprar esse carro. Para você comprar um BR-800 no início, você tinha que comprar um lote de ações da própria Gurgel. Nas palavras das propagandas, você iria adquirir um carro de uma fábrica que era sua. Pois bem,
muita gente comprou esse carro e comprou o lote de ações. Conclusão, o BR-800 era muito inferior a um Fiat Uno, por exemplo. O Fiat Uno era um carro muito mais avançado tecnologicamente, e a fábrica, a Gurgel em si, nos anos seguintes foi declinando em uma crise administrativa e financeira e faliu em 1995. Conclusão, quem comprou o lote de ação não ganhou nada com isso, o carro ficou desvalorizado e era um carro bem inferior ao Fiat Uno. Deixaram de lado as paixões e saudosismos. Eu gosto muito da história da Gurgel, já fiz um documentário inclusive sobre a marca, visitei as instalações da fábrica, mostrei aqui no canal com exclusividade. Mas do ponto de vista técnico da época, quem comprou isso daí foi um mau negócio, porque não virou nada, o carro era realmente inferior aos outros modelos que eram disponíveis por quase basicamente o mesmo valor. Com a abertura das importações em 1990, uma das primeiras marcas a desembarcarem por aqui foi a russa Lada, com seus rústicos automóveis Lada Laika, Lada Laika SW, Lada Niva e até o Samara também chegou a ser vendido aqui. As operações iniciais tiveram relativo sucesso, com direito a propagandas da televisão, alfinetando o recém-lançado Fusca em 1993. O golpe de misericórdia para a Lada e outras também foi a alteração que o governo fez na taxa de importações de veículos em 1995, que atingiu diretamente marcas automotivas que não tinham fábrica aqui no país, o que era o caso da Lada. A solução foi, se mandar. Cerca de 70 mil carros foram vendidos em território brasileiro. Logo depois do fechamento da marca, da empresa, das atividades aqui no Brasil, a rede de concessionárias foi dissolvida. Muitas lojas passaram a se filiar a outras marcas. Com isso, quem tinha um Lada ficou sem rede de assistência técnica, sem assistência alguma, na verdade, né? O que levou esses carros a caírem num abismo de desvalorização muito grande nos anos seguintes e também uma escassez muito grande de peças. Não havia componentes para esses carros, o que levou muita gente a ter que adaptar componentes de outros carros, como carburador, radiador, até motor. Já vi Lada com motor AP, inclusive. Quem comprou um veículo Lada lá nos idos de 94, 95, realmente deve ter se arrependido amargamente. Após o inovador Fiat Palio Citymatic em 1990, que inclusive eu já falei aqui no canal, tem um vídeo sobre ele. Em 1999 a Fiat lançava a Fiat Palio Weekend e o Fiat Siena com um câmbio de 6 marchas. Algo também inédito, a proposta era de agilidade e desempenho, ironicamente usando o motor Fiasa 1.0 de 61 cavalos, que se mostrou fraco para levar os 1.040 kg da perua e os 1.020 kg do sedã. A Weekend, por exemplo, fazia de 0 a 100 em 17 segundos, e se engana quem pensa que a sexta marcha era longa, pois as marchas mais baixas foram encurtadas, ficaram extremamente curtas, numa tentativa, eu acho, que de extrair melhor desempenho do motor. Ou seja, no plano dava para sair com o carro em segunda. A primeira era realmente só para tirar o carro da inércia. A sexta não tinha uma relação longa, basicamente era quase que uma quinta do câmbio convencional. Não ganhou muita agilidade, somente ficou mais cansativo para dirigir devido à intensa troca de marcha que era necessário fazer, principalmente na perua quando estava carregada. Tanto a Weekend quanto o Siena se tornaram micos comerciais, difíceis de vender, causando arrependimento em seus compradores, e muitos deles acabavam tendo o câmbio de 5 marchas adaptado no lugar do câmbio de 6. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui nas lentes do canal PL. Siga o nosso perfil nas redes sociais e também se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço a todos vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL.